Olá, meus fiapos e minhas fiapas! Como eu falei pra vocês no vídeo que eu anunciei sobre a gravidez, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card, que eu vou trazer um videozinho por semana sobre gravidez, como está sendo, as minhas aflições, os meus medos, as minhas alegrias, comprinhas, enfim, dividir com vocês um pouquinho desse momento especial da minha vida. Serão vídeos de bate-papo, não deixando vocês de fora desse momento especial na minha vida, e eu vou trazer esses vídeos aos domingos pra gente conversar de maneira leve, descontraída. Eu confirmei a minha gravidez no dia 8 de maio, se eu não me engano foi um dia antes do Dia das Mães ou foi no Dia das Mães. Foi meu primeiro Dia das Mães. No vídeo que eu falei pra vocês sobre a minha gravidez, que eu anunciei, eu acabei confundindo na hora de falar e até mesmo na hora da edição, não corrigi, não percebi que eu tinha descoberto a minha gravidez no final de maio. Mas na verdade eu descobri no final, ou no início, lá vai eu falando final de novo. Eu descobri no início de maio. Eu fiz exame de farmácia, um exame de sangue, e ambos deram positivos. Então eu fui para a minha primeira consulta e a médica foi super simpática comigo, tirou várias dúvidas, inclusive eu imaginava que gravidez de risco é quando a mulher não tem uma saúde tão boa, digamos como a minha. Eu tenho imunidade muito baixa, tenho alergia a vários remédios e outras coisinhas mais, então eu imaginava que era gravidez de risco. Mas e depois de conversar bastante com ela deixou claro para mim e para o meu marido que não era uma gravidez de risco e não tinha por que eu me preocupar. Depois de fazer a consulta, eu marquei a minha primeira ultrassom e eu estava com 7 semanas, era um grãozinho dentro de mim e já tinha batimentos cardíacos, o que me deixou bastante aliviada, porque eu estava bastante preocupada, porque o meu marido, o Alex, ele faz uso do finasterida e a gente tinha alguns relatos de pessoas que falavam que o finasterida causa gravidez sem embrião, que é uma gravidez, se eu não me engano, o nome é embrionária, uma coisa assim. Vou colocar o nomezinho aqui correto para vocês. E a gente estava bastante aflito, eu principalmente, né? Coisas de mãe, coisas de grávida, mas graças a Deus deu para ver o embrião, deu para ouvir os batimentos e eu me tranquilizei. Logo que eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito ansiosa para saber o sexo e eu queria bastante fazer a sexagem, mas eu acabei sendo convencida pelo marido. Ele, espera, se Deus quis assim, vamos esperar o tempo de Deus, vamos esperar quando poder ver pela ultrassom. Então eu estou aguardando ainda para saber o sexo, me tranquilizei, estou super paciente esperando esse momento certo chegar. Dias depois da ultra, eu tomei a vacina de hepatite, de tétano e da gripe, porque algumas dessas eu não tinha tomado quando eu era criança. Gente do céu, pra que eu fui tomar essas benditas vacinas? Pense nos bichinhos que me deixaram mal. Eu fiquei 2 dias com febre e com bastante dor nos braços, principalmente no braço que eu tomei a de tétano. Eu não aguentava nem levantar direito. E eu fiquei bastante mal e depois começaram os enjoos. Acho que no segundo dia de reação comecei a ficar enjoada e eu jurava que era efeito colateral das vacinas. Um tipo de enjoo, digamos, bem desagradável que aconteceu comigo foi por algumas semanas, eu acho que durou até mais que 2 semanas. Era que eu ficava bastante enjoada e sentia como se tivesse alguma coisa entalada na minha garganta. Eu imaginei que fosse refluxo, comentei com a minha médica e ela disse que não era refluxo, mas me passou um remédio. E eu preferi não tomar o remédio e fiquei sentindo esse sintominha chato, mas passou e melhorou. No final do 3º trimestre eu comecei a sentir enjoo junto com a rinite. Eu já tinha bastante rinite, mas não tanto quanto eu estou tendo agora. Depois que eu tomei a vacina da gripe, eu fiquei mais ou menos um mês e meio, não, um mês mais ou menos, sem sentir nada de rinite, parecia que estava curada. Eu ficava, ai meu Deus, eu tô grávida e fiquei boa, mas sabe de nada.
nada, né, inocente? O que acontece? Agora no final do terceiro mês comecei a ter todos os dias rinite e na maioria das vezes vem a rinite acompanhada do enjoo. Teve um dia que eu tive que sair de casa, como a gente tá na pandemia, eu tô evitando sair de casa, mas nesse dia eu tive que sair com meu marido e eu passei muito apuro porque eu estava na rua, enjoada, com rinite atacada e não tinha nem um limãozinho por perto pra eu chupar e melhorar. Foi um apuro, não foi legal. Até completar 3 meses, 12 semanas, eu contava diariamente os dias. Assim, para eu me sentir mais tranquila, mais confiante, né? Que tinha passado essa fase de risco que os médicos falam que é um pouquinho arriscado e tudo mais. E poder contar para vocês e dividir com vocês esse momento. Então chegou a semana de fazer a transnucal. E eu acho que foi o momento que eu fiquei mais nervosa, eu tava bem ansiosa, preocupada com o resultado. Tanto que eu marquei o exame 8 horas da manhã e 6h30 eu já tava me ajeitando pra ir. Cada vez que o médico falava, tá normal, o tamanho está bom, tal, eu ficava aliviada, eu falava, ai, graças a Deus. Isso em voz alta mesmo, eu falava, ai, que bom. Ai, chega, quando eu saí de dentro do consultório, me deu um alívio tão grande, que até meu marido falou, tá mais tranquila. Eu tava muito agoniada com esse exame. A comparação do neném, senta bem rápido. Depende da idade gestacional? Nessa fase já bate mais acelerado do que no comecinho, mas menos rápido do que no final. É o pezinho. As duas mãozinhas, os dedos das mãos, ó. Esse pretinho aqui, ó, é a bexiga do neném, um pouquinho de xixi. Uma parte do líquido amniótico, esse líquido que fica em volta do neném, forma parte da urina do próprio neném. Ó, os dois pezinhos aqui, ó, chapados um no outro, ó. Tá. Tudo direitinho. Foi literalmente posição de feto agora. Isso. Eu fiz a transnucal com 12 semanas e 2 dias. Era um dia antes do meu aniversário, então assim foi meu presente, né? Uma tranquilidade pra mim, eu saí muito aliviada e feliz. A primeira vontade que eu tive, vou dizer que a vontade não foi bem o desejo, foi comer cachorro quente. Eu sempre comia cachorro quente de uma barraquinha que tem aqui perto de casa. Só que aí a médica me recomendou não comer comidas da rua, digamos, né? Por conta da toxoplasmose. E aí eu não quis arriscar, né? Fiquei meio neurótica. Ai, vai que esses alimentos não foram lavados, que essa salsicha ou que essa linguiça não foi bem cozida. Aí eu disse, ai, compra umas coisas aí no mercado, marido. E ele comprou, gente, ele comprou pãozinho mais ou menos desse tamanho aqui. E eu consegui comer só um, porque a barriga ficou super cheia, não foi nem enjoo, eu fiquei muito cheia. E não consegui comer mais com cachorro quente, mas comi, não enjoei e não vomitei. A pancinha, ó, tá assim. Esse é o tamanho da minha barriguinha aqui, de 4 meses. Quando eu coloco uma roupinha assim mais justa, eu fico na dúvida se as pessoas vão achar que eu tô um pouquinho mais acima do peso ou se eu tô grávida. Porque ainda não tem uma forma redondinha. Mas tá aqui, o meu tesourinho aqui dentro. Hoje eu me sinto mais confiante vendo a minha barriga crescer, porque antes eu não via a barriga crescendo e eu ficava, meu Deus, como assim? Não tá crescendo, né? E eu estou gravando esse vídeo com 14 semanas e 3 dias, de acordo com a minha primeira ultrassom, porque depende da segunda ultrassom que você faz, essa contagem, depende da DUM, que é as semanas contadas a partir da sua última menstruação, então eu tô contando a partir da minha primeira ultrassom. E é isso, gente, esse foi o meu relato, o meu diário de gravidez do primeiro trimestre.